integridade territorial. Isso é importante, tá bom? Porque você se lembra, os nossos vizinhos, logo após o processo de independência deles, eles se fragmentaram, né? Então, onde havia, por exemplo, o vice-reino de Nova Granada, da Espanha colonial, surgiu lá o Equador, a Colômbia, a Venezuela, o vice-reinado do Rio da Prata, surgiu a Argentina, o Paraguai, o Uruguai. Então, nós vamos tendo ali uma fragmentação. E o grande projeto das nossas elites foi, primeiro, impedir que isso continuasse, para garantir, de alguma forma, a continuidade até mesmo da possibilidade de expansão dos latifúndios exportadores, e, por outro lado, garantir também a manutenção do escravismo, tá? O escravismo como um projeto, e por incrível que pareça, um projeto de unificação até do país, né? O acordo com as elites, entre as elites, pela unificação do país é possível, na opinião de alguns autores, graças à existência da escravidão. Eles só aceitam continuar fazendo parte do Brasil com a manutenção da escravidão. Parece absurdo falar isso, mas é uma realidade, né, na opinião de alguns autores. Bem, para garantir essa união territorial, é preciso garantir também que continue ocorrendo a comunicação com todas as áreas do império, boa ou ruim, ruim ou ruim, demorando muito, né, para chegar as notícias de um lugar para o outro, há essa preocupação existe, essa preocupação existe de fato, tá? Então há uma preocupação da nossa elite para com isso. Assim, vai ter aqui no nosso país o estabelecimento de algumas políticas, tá? Então, a nossa, vamos chamar de geopolítica imperial brasileira, né? Durante o segundo reinado, se compõe de alguns elementos que nós não podemos nunca nos esquecer, tá? Então, para começar, temos que lembrar as relações com a Inglaterra, nós vimos ontem, né? Relações com a Inglaterra, às vezes bastante tensas, às vezes nem tanto, marcadas aí, primeiro, pela questão Christie. Lembrando que a questão Christie, ela envolve muito mais do que apenas ah, aquele rompimento de relações, o caso dos marinheiros, o caso do naufrágio do navio Príncipe de Gales, tá? Então, nós chegamos, isso aí é a gota d'água de um processo de tensionamento das relações que já vinha acontecendo há 20, 30 anos, tá? E aqui nós chegamos, então, ao rompimento de relações diplomáticas. É importante destacar isso, porque os ingleses nunca pararam de vender produtos para o Brasil, não, tá? Apenas relações diplomáticas. E o Brasil não parou de vender café para eles. O Brasil não parou de vender café e eles não pararam de vender tecidos e manufaturas para a gente. Então, com a Inglaterra, essa é uma retenção que vocês precisariam ter, tá? Agora, existe um outro conjunto de questões aqui para o nosso processo geopolítico no segundo reinado, que são as relações no Rio da Prata, tá? Ou, se vocês preferirem, na Bacia Platina. Por quê?
você se lembra, nós vimos isso ontem, né? A Bacia Platina era fundamental para que o Brasil se comunicasse com suas províncias do oeste. Então, é importante destacar isso, né? Os rios da Bacia Platina, ó, os rios da Bacia Platina, rios como forma de comunicação com as províncias do oeste, notadamente o Mato Grosso, né? O território de Guaporé ainda, onde hoje em dia é Rondônia, naquele momento não se revestia ali de grande importância, vamos dizer assim, né? Mas, de qualquer forma, era preciso manter a comunicação para que não houvesse nenhum tipo de movimento separatista, não houvesse nenhuma tentativa de sair do império, qualquer coisa assim. Só que você sabe, né, vocês viram isso em geografia, a Bacia Platina, ela não é apenas brasileira, né, pessoal? Daqui a pouco nós vamos entrar na Guerra do Paraguai, tá? Ela não é apenas brasileira. Essa Bacia Platina, ela tem vários países ali, tá? Então, os rios da Bacia Platina, os três que nascem no Brasil, Uruguai, Paraguai e Paraná. Uruguai, Paraná e Paraguai. Esses três rios nascem no Brasil e desembocam lá no estuário do Rio da Prata. Eles nascem na região oeste do Brasil, aonde a gente precisa chegar, e desembocam ali entre Uruguai e Argentina, entre Montevidéu e Buenos Aires, no estuário do Rio da Prata. Então, Argentina mais Uruguai controlam a foz, né, controlam o estuário do Prata. Tá? Então, para passar em direção às províncias do oeste, nós precisamos passar, digamos, entre aspas, ter autorização desses países, porque esses rios cortam esses países. Eles servem de fronteira natural ali entre Argentina e Uruguai. Quando nós perdemos a Guerra da Cisplatina, quando o Uruguai se torna independente, inclusive com apoio da Argentina, né, existe ali um problema sério para o Brasil, né? Mas na época não tinha muito o que ser feito, né? Nós acabamos perdendo mesmo, tá? Perdemos a guerra, pronto. Quem perde a guerra já era. E havia um projeto, então. E ainda continuando aqui com os países platinos, né? No caso do Paraguai, ele controla ali a parte que dá acesso às províncias do oeste. Então, o Paraguai, na sua fronteira com o Mato Grosso. Mato Grosso do Sul, né? Então, esses três países, Argentina, Uruguai e Paraguai, precisam estar. Isso aqui é uma revisão de ontem, tá? No nosso radar geopolítico, digamos assim. E o que o Brasil faz? Né? Quais são, então, para garantir esses objetivos geopolíticos aqui, a livre navegação no Rio da Prata? Então, esse é o objetivo do Brasil. Ó, primeiro, livre navegação no Rio da Prata. Tá? Ou melhor, né? Na Bacia Platina. Pronto. Livre navegação na Bacia Platina. É um dos nossos primeiros objetivos geopolíticos aí. Objetivos geopolíticos brasileiros para a região platina. Tá? Então, primeiro objetivo geopolítico para a região platina é a livre navegação naquela zona ali. Mas para garantir essa livre navegação, é preciso impedir união entre os países platinos. E esse projeto de união entre os países platinos sempre existiu. Tá? Havia, por exemplo, um projeto de união inicialmente entre Argentina
mais Uruguai. Por isso que a Argentina tentou fazer a independência lá do Uruguai e do Brasil e já juntar o Uruguai com a Argentina. Não funcionou pela ação da Inglaterra, mas a ação da diplomacia brasileira e tal, conseguimos impedir isso. E havia um outro projeto também, esse aí, agora a gente vai dar uma tocada ali na questão que vai gerar o Paraguai. Eu vou escrever aqui, entre aspas, tá? O projeto do Grande Paraguai. Esse projeto aqui, ó, é que está lá na origem da Guerra do Paraguai. O projeto do Grande Paraguai. Como seria esse Grande Paraguai? Ele seria composto pelo Paraguai, naturalmente, mais a província de Misiones, com S só, tá? Que fica na Argentina, também chamada de região de Entre Rios, Mesopotâmia, né? Que era, naquela época, majoritariamente habitada por índios da etnia Guarani, a mesma do Paraguai, a mesma etnia que até hoje, né, é maioria lá no Paraguai. O Paraguai tem dois idiomas, vocês sabem disso, oficiais, né? O espanhol e o Guarani, né? O Paraguai nasce, a origem do Paraguai é das missões jesuíticas naquela região, tá? Mas o Uruguai. Por que, que o Paraguai queria fazer isso? Porque aí o Paraguai, que é um país insulado, um país sem saída para o mar, aumentaria o seu território e teria saída para o mar. Mas isso não era bom para o Brasil ter um vizinho poderoso naquela província lá a oeste, né? Longe de tudo. Não tinha nem. Nós não íamos ter chance. Ia ser uma fonte de instabilidade. Então o Brasil lutava para impedir essas uniões aqui. E como que ele fazia isso, né? Então esses eram os grandes objetivos. Para fazer isso, o Brasil procurava então com frequência, né? Com frequência, um, né? Des... Aqui já não são mais os objetivos, né? Aqui já é o modus operandi, né, do Brasil naquela região. Quer dizer, quais eram as estratégias do Brasil, quais eram as estratégias do Brasil para impedir que aqueles países se unissem e para manter livre a navegação. Então, vocês estão vendo, ó, nós temos aqui os objetivos e agora nós temos como fazer isso. Né? Temos o que e agora o porquê antes ainda, né? Então, temos aqui o porquê, os rios como forma de comunicação com aquela região. Temos aqui o que fazer e agora vamos para o como fazer isso, né? Como fazer isso. Para começar, o Brasil procurava desestabilizar politicamente os governos daquela região. Desestabilizar politicamente a região, né? Como ele fazia isso? Com as rivalidades, alimentando rivalidades internas, por exemplo, blancos versus colorados, lá no Uruguai, né? Então, quando tinha um branco no poder, quando ele parava de agradar o Brasil apostava nos colorados. Então, estava sempre fazendo essas trocas. E também alimentando rivalidades externas. Tá? Então, por exemplo, o Brasil é o país que ajuda o Paraguai a se tornar independente no tempo de Gaspar França, ainda antes, né, da guerra lá do Paraguai, no tempo de Solano Lopes, tal. Então, por exemplo, o Partido Branco e o Partido Colorado estão brigando. O Partido Colorado quer a ajuda do Brasil para derrotar o Partido Branco. O Brasil fala: eu ajudo, mas quando você chegar ao poder, eu quero livre navegação no Rio da Prata. É sempre assim, entendeu? Sempre trocando por apoio, né? E também, né, nas rivalidades internas, alimentando aqui tem uma outra rivalidade que o Brasil trabalhava bastante. Essa aqui era no Uruguai, né? Blancos contra
colorados, os blancos a favor da Argentina e os colorados a favor do Brasil. Também entre Buenos Aires contra as províncias, lá na Argentina, que, aliás, é um conflito, vamos dizer, que tem até hoje lá. Tá? Então, isso aqui eu precisaria que vocês lembrassem, basicamente. Certo? E aí vem as famosas intervenções platinas. A partir disso aqui, né, isso aqui, ó, é que vai resultar, isso aqui é que vai resultar em segundo plano, vamos dizer assim, nas chamadas intervenções platinas, tá? Ó, é importante que vocês guardem essas informações, né, pessoal? O Brasil vai fazer as intervenções também, em grande medida, para garantir os seus objetivos nessa região. Tá? Então, aqui, o resultado, né, desse processo todo que eu contei para vocês resulta nas... Ai, menino. Tá querendo agora. Bom, vai resultar nas intervenções platinas, mas ele não quer escrever aqui. Eu queria escrever aqui dentro só intervenções platinas, mas tivemos aqui um redundante fracasso. Não tem problema. O Brasil vai sobreviver mesmo assim, né? Então, só guardem essa informação, por favor. O que nós vamos encontrar aqui são as famosas intervenções platinas. Pronto. Intervenções platinas. Ok. Tá? Então, esse é o resultado, vamos dizer, lógico do que o Brasil quer nessa região. E quais são, então, essas intervenções, né? Primeiro, rapidinho, tá? Rapidinho. E aí nós vamos cair na Guerra do Paraguai. Ó, nós temos uma primeira intervenção. Lembrando os dois partidos, hein? Partido do Rosas, lá do Uribe e do Rosas, né? Então, o partido Colorado, apoiando e sendo apoiado pelo Brasil, e o partido Blanco, apoiado pela Argentina. Tá? O Brasil acaba sempre se dando melhor nesse jogo geopolítico aí, nessa região, tá? O Brasil acaba sempre se dando bem. Então, primeiro, uma intervenção contra Uribe, né? Que era lá do Partido Blanco. Aqui também nós temos a ideia, né? Muito presente, né? Vamos dizer assim, a ideia muito presente, né? De impedir a união do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Né? Havia alguns gaúchos que tinham essas ideias. Também a ideia de bloquear o roubo de gado gaúcho pelos uruguaios. Tá? Então, olha quantas coisas importantes lá. Por isso que era uma região bastante estratégica para o Brasil. Uma intervenção contra o Uribe, que era do Partido Blanco. Tá? E aí, nessa intervenção contra o Uribe, nós colocamos
um cara que é favorável a gente, né? Depois, uma intervenção contra o Aguirre, né? É, é, colocamos no poder o Venâncio Flores. Só que quando... Agora vem a parte que eu queria falar. Quando nós temos essa intervenção aqui contra o Aguirre, presta atenção agora, gente, por favor. Nós vamos entrar já na aula de hoje. Nessa intervenção aqui contra o Aguirre, tá? Nessa intervenção contra o Aguirre, acontece o seguinte, por favor, prestem atenção. O Aguirre, bosta, o Aguirre, ai menina, aqui, o Aguirre tinha um acordo com uma aliança, ó, uma aliança com o Paraguai. Quem era o presidente do Paraguai na época? Era um ditador chamado Francisco Solano Lopes. Guardem esse nome agora, hein? Pronto, estamos entrando aqui. O Francisco Solano Lopes, então essa aqui seria, vamos dizer, para alguns, né, a Guerra do Paraguai é uma terceira intervenção no Rio da Prata, né? O Francisco Solano Lopes, ele era um cara que tinha industrializado o Paraguai, né? O pai dele tinha modernizado o Paraguai. No Paraguai já não havia mais analfabetos, tá? No Paraguai já não havia mais analfabetos há algum tempo, inclusive pela própria obra missionária, né, dos jesuítas lá no Paraguai, tá? Então, o Solano Lopes, o Solano Lopes, ele era o ditador paraguaio. O Paraguai estava se industrializando, no Paraguai não havia escravidão, no Paraguai não havia latifúndios, tá? Então, quando o Aguirre no Uruguai é derrubado, ali no lugar dele entra o Flores. Quando isso acontece, essa aliança é iniciada e Solano Lopes e o Paraguai, né? Paraguai invade o Brasil, tá? E invade a Argentina. Qual que era a ideia dele? A ideia dele era fazer com que os, os índios, eu vou falar índios, mas não é bem os índios, né, pessoal? Os guaranis lá da região das Missões se unissem a ele. Só que isso não aconteceu, tá? Ele tenta fazer essa invasão, só que não dá certo, tá? Olha aqui, ó, né? Ele tenta fazer essa... Cadê? Eu tenho ela aqui. Olha aqui. Ele tenta fazer uma ofensiva contra o Brasil e contra a Argentina, só que não funciona. Não abriu, né? Não, não tem problema. Vamos lá na apresentação. Começa então a Guerra do Paraguai propriamente dita, tá? Então, a partir da invasão paraguaia do Mato Grosso e da Argentina, tentando trazer para o lado deles a província de Misiones, começa a Guerra do Paraguai. Tá? Aqui é uma cena da Batalha do Riachuelo, né? Cena da Batalha do Riachuelo. Então, lembra que eu falei ontem, né? A gente viu esse mapa ontem. Então, aqui, ó, os rios da bacia do Prata, aqui super úteis, né, para manter contato aqui com as províncias do nosso oeste brasileiro. O Paraguai, então,
Aqui, ó. O Paraguai está aqui, né? Ó, o Paraguai. Isso aqui também era Paraguai na época. Isso aqui também era Paraguai na época, tá? O que que os paraguaios fazem, ó? Eles invadem o Mato Grosso, chegam até Corumbá e tal, tá vendo? Aqui. Tudo isso aqui é Paraguai, tá? Paraguai invadindo. E uma outra coluna paraguaia desce em direção ao sul do Brasil aqui, ó, passando pela província que eu mostrei ontem para vocês de Corrientes, de Misiones, de Entre Rios, onde havia lá o Urquiza, né, que não se junta ao Paraguai. Ele fala, não sou trouxa. Qual que era a ideia, então, do... Qual que era a ideia do Solano Lopes? Fazer um grande país aqui, o tal do Grande Paraguai. Olha como que ficaria esse Grande Paraguai. Ó. Ele teria toda essa região aqui, né, do Paraguai, onde está o Brasil aqui e tal, mais essa região de Misiones, tá? Mais o Uruguai. Aí vinha para cá, né? Ó, isso aqui seria então o novo Paraguai, agora com saída para o mar. Mas deu tudo errado. Deu tudo errado, né? O Paraguai de 1864 a 1870 acabou sendo destruído aí, tá bom? Então, o Uruguai era governado naquele momento pelo Flores, né? Que nós vimos, que era um aliado do Brasil. Então ele não ia entrar na guerra do lado do Paraguai. O Brasil, um país gigantesco, já para os padrões da época, inclusive, que podia mobilizar muitos homens, muitos recursos, e a Argentina, né? A Argentina também, nesse caso aqui com o Bartolomeu Mitre, né? Também já na presidência da Argentina, para governar o país e entrar na guerra aí. Começa então. A gota d'água, né? Primeiro, o aprisionamento do navio Marquês de Olinda, que ia inclusive levando o governador do Mato Grosso a bordo dele, pelo Paraguai, lá no Rio Paraguai, desrespeitando a ideia da livre navegação, né? As forças paraguaias, como eu disse, invadem e vencem as forças brasileiras, que eram pouquíssimas, né, no Mato Grosso. E, já em 65, invadem o Rio Grande do Sul. Qual que era a ideia? Fazer o Brasil negociar um tratado de paz, chegar até o Uruguai, atrair a província de Misiones para o lado paraguaio. Não deu certo. Até porque os paraguaios dizem que esse foi o grande problema. Eles eram comandados por um general chamado General Estigarribia. E os paraguaios não tinham aqui no seu país uma grande cidade, né? Cidades assim ricas e tal, não. E eles param aqui em Uruguaiana. Os paraguaios ficam muito tempo parados em Uruguaiana. Ó, a coluna deles, ó, descendo por aqui, passando por São Borja, chegando até Uruguaiana. E eles ficaram muito tempo aqui. Eles ficaram saqueando a cidade, estuprando as mulheres, e deu tempo para que os aliados brasileiros e argentinos se reorganizassem enquanto os paraguaios estavam em Uruguaiana. Se os paraguaios tivessem continuado em direção ao Rio da Prata, em direção a Montevidéu, que era o objetivo final deles, provavelmente eles teriam vencido, mas eles não fizeram isso. Ficaram parados lá em Uruguaiana e esse erro custou caríssimo para eles. Caríssimo, caríssimo, caríssimo. Aí, Brasil, Argentina e Uruguai se juntam, formam a Tríplice Aliança, olha aqui, Brasil, Argentina e Uruguai formam a Tríplice Aliança com o apoio da Inglaterra, com o financiamento da Inglaterra e se lançam contra os paraguaios. Né? Os paraguaios não têm chance. Tá? Os paraguaios eles tinham aprendido muito com a Guerra Civil Americana, que tinha acabado ali, vocês lembram? A Guerra Civil Americana acabou em 64. Os paraguaios aprenderam muito, muito. E aprenderam mandando soldados, generais lá, inclusive para
para ver como que estava sendo a guerra, tal. Eles aprenderam muitas táticas defensivas, né? Lá com o pessoal do sul dos Estados Unidos, né? E, e eles vão entregar muito caro, né? Essa derrota aí. Então tá aí a tríplice aliança, né? Olha como a bandeira do Uruguai e da Argentina são parecidas, né? Não é coincidência. E aqui no meio, a bandeira imperial do Brasil, muito parecida, inclusive, com a nossa bandeira atual, né? O verde da família Bragança, o amarelo da família Habsburgo, e no meio o brasão de armas armilar ali, herdeiro de Portugal, com o fumo e o café, né? Aqui ao lado. Tá? Apoio da Inglaterra, hein? Apoio da Inglaterra, tá? Vejam só, a Inglaterra não via com bons olhos o modelo, e também os países como o Brasil, por exemplo, que era escravocrata, né? Não viam com bons olhos a forma de desenvolvimento autônomo paraguaio, tá? E aí a Inglaterra vai, de alguma maneira, nos favorecer aí, né? Com com apoio, né, com armas, com empréstimos, que vai gerar uma dívida enorme, principalmente para o Brasil, depois da guerra. Tá? O presidente na época era o Francisco Solano Lopes, que queria fazer esse projeto geopolítico gigantesco do Grande Paraguai. Mas tinha que dar tudo certo, né, para isso aí acontecer, né? Tinha que dar tudo muito certo. E não deu. Não deu. Tá? Vejam, aqui eu coloquei para vocês verem que tem duas linhas historiográficas que discutem a Guerra do Paraguai. Uma que fala sobre essa história do isolamento paraguaio, do desenvolvimento autônomo, e uma outra que fala sobre as questões geopolíticas locais, né? A questão do Rio da Prata, que foi essa parte que eu acabei de falar para vocês. Tá? Então, aqui, ó, o nosso objetivo era esse: preservar a livre navegação pelo Rio Uruguai e pelo Rio Paraguai. Então, tem duas linhas historiográficas aqui. Esse debate ainda está aceso, né, na academia, né? Ainda não se sabe bem aí quem tem razão, né? Por enquanto, os dois têm razão, então vamos ensinar os dois. Que o Paraguai foi vítima e o outro que o Paraguai foi responsável pela guerra, tá? Muitas perdas humanas, né? Olha aqui, só para vocês terem uma ideia, né? O que está em amarelo é o número de soldados enviados pelo Brasil para a guerra, e o que está em verde são os mortos, né? Então, ao longo do tempo, né, nós temos uma mortalidade extremamente alta de tropas brasileiras na Guerra do Paraguai. Por isso que havia aí a Estrada das Lágrimas, né? Lá em São Caetano, ali na fronteira com São Paulo, tem ali a Estrada das Lágrimas, que era onde as pessoas iam embarcar aqui em São Paulo em direção ao Rio Tietê e do Rio Tietê em direção ao Paraguai, né? Para servir lá. O Brasil perdeu muitos soldados, mas não tanto quanto o Paraguai, né? Olha o tamanho da população paraguaia antes da guerra, 400 e tantos mil habitantes, e a população paraguaia depois da guerra, 270 mil habitantes. Foi um verdadeiro genocídio, né, pessoal? Um verdadeiro genocídio paraguaio aí durante a guerra. Se você considerar só a população masculina adulta do Paraguai, ela ficou reduzida a 1%. A população masculina adulta paraguaia, depois da guerra, ficou reduzida a 1%. Paraguai perdeu território para a Argentina, Paraguai perdeu território para o Brasil, Paraguai nunca mais conseguiu se levantar. Tá? Para o Brasil, depois da guerra, sobrou uma dívida interna absurda, né? Absurda, uma dívida interna e externa também, né? E o exército, quando volta do Paraguai, reorganizado, altamente moralizado, acaba se transformando numa espécie de partido político, né? Que acha que tem a missão de salvar o Brasil dele mesmo. Até hoje, né? O exército acha que tem
essa missão aí, por isso os conflitos que de vez em quando acontecem aí, tá? Então, como eu falei, né, ó, Argentina, Brasil e Uruguai, mas principalmente Brasil e Argentina dividiram as terras paraguaias, tá? O Brasil assinou um tratado de paz com o Paraguai em 72. Francisco Solano Lopes foi assassinado, assim, foi morto, né? Cadê ele? Volta aqui. Volta, 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 volta. Aqui, ó. Francisco Solano Lopes foi morto aqui, ó, em Cerro Corá, tá? Ele foi fugindo com o exército dele, né? Assunção já tinha sido tomada, inclusive, tá? E Assunção está aqui, ó, a capital do Paraguai, onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar, tá? Então, tá aqui, ó. E assim foi que o Paraguai acaba se tornando aí um país de segunda classe. Aqui são todas as batalhas que aconteceram, né? A Batalha Naval do Riachuelo, a Batalha de Tuiuti, Lomas Valentinas, Havaí, a última grande e sangrenta batalha, que foi a Batalha de Tororó. Aqui o Brasil já era liderado pelo Duque de Caxias, né? Duque de Caxias. Fui no Itororó. Itororó é o nome de um rio, tá? Que tinha naquela região ali. Tem, né? Fui no Itororó. Beber água e não achei. Por quê? Porque as águas do rio Itororó estavam cheias de cadáveres, de sangue. Não dava para beber a água do rio Itororó. Achei linda morena, que eram as paraguaias que acompanhavam o exército, que no Itororó deixei, que ela foi estuprada e largada lá pelos soldados brasileiros. Essa musiquinha infantil traz esse subtexto absolutamente tenebroso, né? Fui no Itororó beber água, não achei, achei linda morena que no Itororó deixei. Era comum a prática do estupro das mulheres paraguaias pelos soldados brasileiros e argentinos, tá? Até a morte aqui do nosso querido Solano Lopes. O Brasil tentou fazer uma outra expedição, foi essa daqui, ó, né? Mas foi uma desgraça, pelo interior, atravessando o Brasil para chegar lá. Não deu. O único jeito mesmo era aqui pelo sul, né, para conseguir chegar nessa região aí, tá? E assim derrotar os paraguaios a partir do rio. Então, Paraguai, tal. Aqui os grandes empréstimos, né? Tá? Força militar e o endividamento. O Paraguai, coitado, né? Claro, derrotado na guerra foi o mais prejudicado. É meio óbvio falar isso, né? Tá? O Paraguai perdeu território, o Paraguai teve a maior parte da sua população morta, o Paraguai teve todo o seu processo de industrialização interrompido, a profunda decadência. Inclusive, muita coisa do Paraguai foi trazida para o Brasil. Agora os paraguaios estão pedindo de volta, né? E o Paraguai passou a ser aí uma espécie de sombra, vamos dizer, né? Em relação ao Brasil. O Brasil praticamente passou a mandar no Paraguai. Tá bom? Viram só? A gente consegue então fazer uma revisão da aula de ontem, né, com as intervenções platinas, passar para vocês a ideia do Paraguai como vítima do seu próprio sucesso, do seu modelo de desenvolvimento, e, por outro lado, o Paraguai como responsável pela guerra, pelo projeto geopolítico do Solano Lopes, e a guerra do Paraguai como um desdobramento das intervenções platinas. Tá? Um desdobramento. Essas musiquinhas elas são cheias de segundos significados, né? Subtextos. Tá bom, pessoal? Era isso. Desculpa, a aula foi um pouco longa, mas eu quis dar uma revisada, que eu achei que foi meio confuso, aquelas intervenções de ontem, e emendar as intervenções com a, a Guerra do Paraguai, que é uma das visões geopolíticas. Seria importante fazer os exercícios para tirar dúvidas e mandar para mim, tá bom? Próximo encontro a gente corrige os exercícios dessa aula. Estou à disposição. Tchauzinho. Bom final de semana para vocês. Tchau, professor. Tchau. Fiquem com Deus, viu?
Quem falou esse tchau é porque está na cama dormindo ainda, hein? Pela voz